O SeaWorld está observando de perto uma orca acusada de matar uma treinadora. Imagine-se cara a cara com uma das criaturas mais poderosas do oceano, apenas para se tornar sua vítima. Os treinadores de orcas sempre compartilharam uma ligação única com esses majestosos animais, mas às vezes essa ligação pode se tornar mortal. Nesta história arrepiante, mergulhamos nos momentos finais aterrorizantes de Mary Ellington e outros treinadores, onde a confiança neles foi destruída da maneira mais horrível possível. O que antes era um trabalho dos sonhos se tornou um pesadelo que ninguém previu. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Número 1. O parque e seu destaque. O Blue Horizon Oceanic Park, localizado no ensolarado coração de San Diego, Califórnia, era muito mais do que um parque marinho típico. Seus vastos terrenos ostentavam aquários de última geração, onde os visitantes podiam ficar cara a cara com espécies exóticas de peixes, além de experiências interativas com golfinhos que encantavam as famílias. Havia até uma vibrante exposição de recifes de corais que mostrava as maravilhas dos ecossistemas subaquáticos. Mas foi Netuno, a colossal orca do parque, quem realmente capturou a imaginação do público. Com um impressionante 6 metros de comprimento e pesando 4.500 quilos, Netuno era um espetáculo de se ver. Toda semana, milhares de espectadores se reuniam no parque para testemunhar suas apresentações eletrizantes, cada uma mais espetacular que a anterior. Seus 6 shows semanais eram o coração pulsante do Blue Horizon, uma grande atração que mantinha o parque financeiramente estável. Sua imensa força, inteligência e graça inspiravam o público, que aplaudia a cada salto alto, a cada manobra precisa. Netuno era mais do que um artista, ele era a estrela e, para o Blue Horizon, um ativo insubstituível. Netuno era cuidado por Mary Ellington, que amava Netuno mais do que um treinador poderia imaginar. Mas vamos voltar a isso mais tarde. Problemas nos bastidores por trás do brilho e glamour dos shows de Netuno, um problema estava surgindo silenciosamente. Os treinadores começaram a notar mudanças sutis no comportamento de Netuno, pequenos sinais de que seu humor havia mudado. Ele começou a bater sua cauda violentamente contra as paredes do tanque, um claro sinal de agitação. De vez em quando ignorava comandos, mostrando pouco interesse em realizar as rotinas intricadas que antes dominava. Era uma mudança que não podia ser ignorada, mas a administração do parque, movida pelo sucesso financeiro que as apresentações de Netuno traziam, escolheu fazer vista grossa. O comportamento errático de Netuno foi ignorado, já que a receita do parque dependia fortemente do espetáculo de seus shows. As preocupações levantadas pelos treinadores foram descartadas como nada mais do que manias temporárias. A liderança do parque estava determinada a garantir que, não importa o que acontecesse, o show deveria continuar. As verdadeiras consequências de ignorar esses sinais vermelhos logo se tornariam assustadoramente evidentes. Mary Ellington, uma treinadora dedicada. Mary Ellington era tudo o que o Blue Horizon poderia esperar de um treinador. Com apenas 27 anos, ela já havia se destacado no mundo da biologia marinha. Nascida e criada no Oregon, Mary sempre sentiu uma conexão profunda com a vida marinha. Desde jovem, ela se encantou pelos mistérios do oceano e se dedicou ao estudo da biologia marinha. Após obter seu diploma, ingressou no Blue Horizon, onde sua paixão e dedicação a destacaram entre seus colegas. Maris rapidamente se tornou a principal responsável por Netuno, trabalhando de perto com ele. Orca massiva todos os dias, ao longo dos anos, ela e Netuno desenvolveram um vínculo incomparável. Ela acreditava que, com o cuidado, treinamento e confiança certos, poderia lidar com qualquer desafio que Netuno apresentasse, apesar de seus recentes problemas de comportamento. Maris estava confiante de que a conexão deles poderia superar qualquer obstáculo. Seus colegas a respeitavam profundamente e ela havia conquistado a confiança da gestão. Mal sabia ela que o vínculo que tanto prezava com Netuno logo se tornaria uma maldição aterrorizante. Aviso de um treinador. Meses antes do trágico incidente, um treinador sênior expressou preocupações que mais tarde se mostrariam proféticas. O treinador, um veterano experiente da indústria de parques marinhos, percebeu as tendências cada vez mais isoladas e agressivas de Netuno. Ele sugeriu que o parque considerasse aposentar Netuno ou, pelo menos, removê-lo dos shows por um tempo. O estresse das constantes apresentações, combinado com sua aparente agressividade, não era algo para se ignorar.
No entanto, a gestão do Blue Horizon se recusou a levar o aviso a sério. Eles não estavam dispostos a se separar de sua estrela, sabendo que Netuno era a principal fonte de receita para o treinador sênior. Desiludido pela falta de ação, tomou a difícil decisão de se demitir em protesto. Ele alertou a todos que quisessem ouvir que continuar os shows com a orca nessas condições não era apenas antiético, mas também perigoso. Sua partida, porém, não foi suficiente para mudar o rumo dos acontecimentos. O parque seguiu com os negócios como de costume, preparando o cenário para o desastre que aconteceria em seguida. A última apresentação. Na tarde do trágico evento, Maris já havia completado um show. Tudo correu bem, e a plateia parecia tão ansiosa quanto sempre para a segunda apresentação do dia. O anfiteatro se encheu rapidamente com famílias animadas e o ar estava carregado de expectativa. Maris, embora ciente dos problemas de comportamento recentes de Netuno, acreditava que ele estava de bom humor naquele dia. Ela tranquilizou seus colegas, confiante de que a apresentação aconteceria sem problemas. Ela treinara Netuno por anos, e o vínculo que compartilhavam lhe dava uma sensação de controle sobre a situação, apesar da tensão subjacente. Maris se sentia otimista. Ela confiava em sua orca, acreditando que ele se apresentaria como sempre. A plateia, sem saber da tempestade que se formava sob a superfície, estava pronta para o show começar. Quando a apresentação começou, a entrada de Netuno na piscina foi tão majestosa quanto sempre. Sua enorme barbatana cortava da água com uma graça incrível, recebendo imediatamente um rugido de aprovação da plateia. Maris o guiou por suas rotinas habituais, com Netuno se apresentando impecavelmente no começo. Seus movimentos eram suaves, quase hipnotizantes, enquanto seguia os comandos de Maris com precisão. A plateia aplaudia, cativada por seu poder e beleza. Ele até executou seu salto característico, saltando da água em um arco elegante que enviou uma chuva de água salgada sobre a primeira fila. Por um momento fugaz, parecia que tudo estava de volta ao normal. A plateia estava eufórica e Maris sentiu uma onda de alívio tomar conta dela. Mas, à medida que o show continuava, algo mais sombrio se escondia sob a superfície. O final, uma natação sincronizada, o ponto alto do show, o momento que sempre deixava a plateia sem fôlego. A natação sincronizada que Maris e Neptune haviam praticado tantas vezes, com seus movimentos tão fluidos que pareciam uma única criatura na água, foi interrompida de forma horrível. Quando Maris entrou no tanque, Neptune a cercou, seu corpo enorme criando ondas poderosas que ecoaram pela água. O público observava maravilhado, enquanto Maris sinalizava para ele realizar uma quebra ao lado dela, um movimento que sempre foi um dos favoritos da plateia. Por um breve momento, parecia que Neptune iria obedecer, mas então, em um instante aterrorizante, tudo mudou. Sem aviso, o comportamento de Neptune mudou drasticamente. Seus olhos, normalmente calmos e focados, estavam selvagens de agressão. Ele se virou contra Maris, seu corpo massivo avançando em direção a ela com uma velocidade aterrorizante. O ataque foi rápido e brutal. Neptune se lançou contra Maris, suas poderosas mandíbulas se fechando ao redor de sua cintura com força aterradora. O impacto do ataque fez a cabeça de Maris subir brevemente à superfície da água, e nesse breve segundo, o público ficou congelado de horror. Um coro de suspiros e gritos preencheu o anfiteatro, enquanto Neptune a arrastava para baixo da superfície. Os treinadores, frenéticos e em pânico, correram para tentar responder, jogando boias brilhantes e cordas no tanque, tentando distrair a orca. Eles agitaram varas longas, na esperança de afastar Neptune de Maris. Mas seus movimentos impetuosos tornavam qualquer intervenção quase impossível. Cada movimento de Neptune fazia ondas se chocarem contra o tanque, e o tamanho e força da orca deixavam claro que qualquer tentativa de impedi-lo poderia colocar todos em ainda mais perigo. A situação estava saindo de controle e não havia nada que pudesse ser feito. O fim trágico. A fúria de Neptune não dava sinais de diminuir. O corpo sem vida de Maris foi arremessado contra as paredes do tanque repetidamente, cada impacto reverberando pela água. Seu corpo rompeu a superfície brevemente, mas apenas por um momento, antes de ser puxado novamente para as profundezas. O público, muitos cobrindo os olhos das crianças, assistia em silêncio atônito, incapazes de desviar o olhar do pesadelo que se desenrolava diante deles. Por aquilo que parecia uma eternidade, Neptune continuou seu ataque implacável. Finalmente, após mais de um minuto de agitação, Neptune soltou seu aperto.
O corpo sem vida de Maris flutuou até a superfície, uma visão assombrosa para a plateia. Os treinadores correram para resgatá-la, mas, apesar de seus melhores esforços, estava claro que ela se fora. Mergulhadores de resgate apressaram-se no tanque, puxando-a para a borda do palco em uma tentativa infrutífera de reanimá-la. Maris Ellington, a jovem treinadora com um profundo amor pela vida marinha, foi declarada morta no local, seu futuro vibrante extinguido em um instante trágico. Após a devastadora tragédia, o Blue Horizon foi lançado no caos. Os visitantes que acabavam de testemunhar o inimaginável foram rapidamente conduzidos para fora do parque, enquanto equipes de emergência chegavam ao local. O anfiteatro, antes cheio de risos e animação, agora era uma cena de crime isolada por fitas policiais. O pânico se espalhou enquanto a realidade do que havia acontecido começava a se instalar. Em poucas horas, o Blue Horizon divulgou uma declaração suspendendo todos os shows com orcas por tempo indeterminado. A decisão de interromper os shows acabaria se tornando permanente, mas os danos à reputação do parque já estavam feitos. A tragédia rapidamente se transformou em uma batalha legal. Os pais enlutados de Maris processaram o parque por morte injusta, acusando-os de negligência e de ignorar vários avisos sobre o comportamento de Netuno. O que antes era uma atração amada, agora estava no centro de um escândalo comovente que abalaria toda a indústria. A solução legal. Os processos legais foram longos e árduos, mas no final o caso nunca foi a julgamento. Após negociações prolongadas, a Blue Horizon optou por um acordo com a família de Maris, evitando uma aparição no tribunal que traria ainda mais atenção pública. Os detalhes do acordo foram mantidos confidenciais, mas ficou claro que o parque estava reconhecendo sua responsabilidade pela tragédia. Os termos financeiros permaneceram privados, mas o acordo mostrou o desejo da Blue Horizon de proteger sua imagem e seguir em frente. Como parte do acordo, o parque também se comprometeu a apoiar esforços de conservação marinha e financiar pesquisas independentes sobre a saúde mental de orcas cativas. Apesar desses gestos, não havia como escapar do fato de que o preço de ignorar os avisos e continuar com os shows foi extremamente alto. A perda de Maris foi um triste lembrete das consequências de tratar animais selvagens como artistas, e o acordo nunca poderia desfazer a dor causada pela sua morte. O alerta da indústria. A trágica morte de Maris Ellington causou um grande impacto na indústria de parques marinhos. Gerou intensos debates sobre a ética da catividade de orcas e os riscos de usar animais tão poderosos para entretenimento. O incidente fez com que grupos de direitos dos animais se mobilizassem e protestassem, exigindo o fim dos shows de orcas em todo o país. A suspensão permanente dos shows de orcas pela Blue Horizon foi vista como um passo na direção certa, mas o dano à reputação do parque foi irreversível. Sem suas icônicas apresentações de orcas, a Blue Horizon começou a ver uma queda constante no número de visitantes. Famílias que antes lotavam o parque para ver Netuno agora se afastaram, e os problemas financeiros do parque começaram a se acumular. Em poucos anos, a Blue Horizon pediu falência e fechou suas portas para sempre. A indústria havia mudado de forma irreversível, e as consequências de uma trágica decisão seriam sentidas por muitos anos. A realocação de Netuno e o legado de Maris. Após a trágica perda de Maris Ellington, Netuno, a orca no centro do incidente, foi realocado para um santuário marinho na Colômbia Britânica. Essa mudança ofereceu a ele um ambiente mais natural, uma chance de viver fora das limitações de um tanque de apresentações. Para a família de Maris, sua morte foi um lembrete doloroso dos riscos que envolvem trabalhar de perto com animais selvagens poderosos. Acidentes com orcas, infelizmente, ganharam atenção mundial, ocorrendo frequentemente em parques marinhos de grande notoriedade nos Estados Unidos, um país conhecido pelo seu entretenimento e shows mundialmente famosos. Mas a tragédia dos ataques de orcas não se limita apenas aos Estados Unidos. Seu alcance vai muito além das fronteiras da catividade. Número 2. A triste jornada de Shamu. Apesar da crescente vigilância pública, o SeaWorld manteve que suas orcas eram bem cuidadas, com equipes de veterinários e treinadores trabalhando incansavelmente para garantir sua saúde. No entanto, a trágica história de Kui é apenas uma entre muitas que destacam o impacto físico e emocional que a cativeiro causa a essas magníficas criaturas.
Nossa série sobre orcas revela diversos incidentes, servindo como um poderoso lembrete de por que esses animais majestosos não pertencem a tanques. Shamu, a orca, fornece outro exemplo comovente. Não só Shamu atacou um treinador, como sua vida também terminou de uma maneira horrível. Um sombrio testemunho da crueldade do cativeiro, que vai deixar você sem palavras. Era um dia como qualquer outro, até que tudo mudou. Era um dia como qualquer outro em 1971, quando a nova estrela do SeaWorld, Shamu, uma orca de 9 anos, realizou suas acrobacias diante de uma multidão ansiosa. O público se maravilhou com seu poder e graça enquanto ela nadava em rotinas sincronizadas, encantando famílias e crianças. Durante anos, o nome Shamu foi um símbolo de alegria e encantamento, um testemunho vivo das maravilhas do oceano. Mas naquele dia fatídico, tudo mudou. A vida de Shamu foi uma de cativeiro e confusão desde sua captura violenta nas águas de Puget Sound em 1965. Ela foi arrancada de sua mãe por Ted Griffin, um homem notório por suas caçadas implacáveis de orcas. A captura traumática deixou Shamu com cicatrizes que nunca cicatrizaram. Sua mãe, desesperada para protegê-la, foi arpoadada e deixada sangrando, afundando como uma pedra na água. Shamu foi deixada para trás, impotente, enquanto Griffin a reivindicava para sua coleção. Uma vida de confinamento. Após sua captura, Shamu foi vendida para o SeaWorld, onde foi jogada em um mundo bem distante das águas abertas, onde costumava nadar. O Parque Marinho, uma nova atração em San Diego, prometia mostrar a beleza do oceano, mas era um paraíso apenas para os humanos. Para Shamu, tornou-se um pesadelo sem fim de confinamento. O tanque onde foi alojada era pequeno demais para seu corpo de 770 quilos, com apenas 6 metros por 9 metros, uma fração do espaço que ela precisava. A vasta imensidão do oceano foi substituída por paredes de concreto frias e vidro. O mundo natural que ela conhecia estava perdido no SeaWorld. Os dias de Shamu eram preenchidos com apresentações forçadas. Ela foi treinada para pular, girar e interagir com seus treinadores de maneiras que iam contra todos os instintos que seu corpo ainda possuía. Apesar de sua obediência, o desgaste mental e físico do cativeiro começou a cobrar seu preço. O custo do entretenimento, o parque, alheio ao dano que estava causando, continuou a usar Shamu como um espetáculo vivo, um símbolo de entretenimento e lucro. As multidões aplaudiam, mas o espírito de Shamu foi se quebrando silenciosamente sob a pressão do cativeiro. Em 1971, o SeaWorld havia se tornado um império próspero, expandindo-se com novos parques na Flórida e no Texas. A demanda por mais orcas estava alta, e a empresa continuava a capturar e confinar orcas selvagens. Mas por trás do sucesso dos shows, uma verdade mais sombria começou a surgir. A vida de Shamu não era uma de alegria, mas de imenso sofrimento. O ataque que aconteceria naquele ano foi uma consequência direta dos anos de abuso que ela havia sofrido. O truque promocional que deu errado. Em 19 de abril de 1971, a diretora de Relações Públicas do SeaWorld, Gail Emlyn, e o funcionário Kent Burgess arquitetaram um plano ousado para mostrar a segurança e a emoção dos seus shows com orcas. Eles pediram para Anna Eckes, uma secretária do SeaWorld e mergulhadora treinada, participar de um truque. Ansiosa para se aproximar de Shamu, a famosa orca, Anna aceitou com entusiasmo e entrou na água com Shamu, seguindo as instruções do treinador. No início, tudo parecia perfeito. Shamu nadava suavemente em direção a ela e Anna subiu em seu dorso, erguendo a mão em triunfo enquanto a plateia aplaudia. Mas o vínculo entre Shamu e seus treinadores não se estendia a estranhos. Para Shamu, a presença repentina de uma pessoa desconhecida foi demais. Sem aviso, Shamu atacou, jogando Anna para fora de suas costas e na água. O caos se instalou. Atordoada e desorientada, Anna lutava para reagir enquanto as enormes mandíbulas de Shamu se fechavam em sua perna. O som aterrorizante dos dentes se enterrando na carne abafava os gritos da plateia. Shamu arrastou Anna para debaixo da água, seu corpo se debatendo violentamente. O sangue tingia a água enquanto a perna de Anna permanecia presa na garra implacável da orca. Em uma tentativa frenética de parar o ataque, treinadores mergulharam na água. Um nadou desesperadamente em direção a Shamu, usando toda a sua força para abrir a mandíbula da orca. Depois do que pareceu uma eternidade, Shamu soltou Anna,
ela foi retirada da água, sua perna gravemente mutilada e sangrando. O público ficou em silêncio atônito, incapaz de processar o que acabara de presenciar. Os últimos dias de Shamu. Ana foi levada às pressas para o hospital, onde os médicos trabalharam para fechar o profundo corte em sua perna. Ela sobreviveu ao ataque, mas as cicatrizes físicas e emocionais permaneceriam. Ana entrou com um processo contra o SeaWorld, alegando negligência, fraude e os perigos inerentes ao trabalho com animais selvagens. Ela foi compensada com $17.500, mas nenhuma quantia em dinheiro poderia desfazer o trauma que havia vivido. A vida de Shamu após o ataque só piorou. Seus dias de apresentações haviam acabado, mas o isolamento e o confinamento continuaram a prejudicá-la. Sem a estimulação dos shows diários, Shamu passou a circular sem parar em seu pequeno tanque. O estresse mental e físico constante da cativeiro começou a afetar sua saúde. No final de 1971, Shamu contraiu uma infecção uterina grave que não pôde ser tratada. Ela morreu aos 9 anos, uma trágica vítima de um sistema que a explorava em busca de lucro. Na natureza, orcas podem viver até 80 anos, mas a vida de Shamu foi abreviada pela crueldade que sofreu em cativeiro. Sua morte foi um golpe na imagem do SeaWorld, mas o parque continuou a lucrar com o espetáculo das apresentações de orcas. Uma nova orca, Helena, ocupou o lugar de Shamu e os shows continuaram. Número 3. Claudia Finn. Uma aterrorizante experiência estava prestes a mudar a vida da bióloga marinha de 29 anos, Claudia Finn, de uma maneira que ela nunca poderia ter imaginado. O Loro Park, localizado ao longo da dramática costa de Puerto de la Cruz, não era um zoológico comum. Ele se transformou em um santuário mundialmente conhecido, lar de algumas das criaturas mais majestosas da natureza. Com 135 mil metros quadrados, o parque atraía milhões de visitantes anualmente, todos ansiosos para testemunhar sua incrível vida selvagem. Com suas paisagens exuberantes, habitats vibrantes e exposições cativantes, o Loro Park prometia uma experiência única para os amantes dos animais ao redor do mundo. O que começou como um refúgio para papagaios, logo se expandiu para um grandioso santuário, adicionando golfinhos, pinguins e, mais famoso, orcas. A exibição da orca no oceano tornou-se a joia do parque, um enorme recinto aquático que abrigava algumas das orcas mais impressionantes e grandiosas. Criaturas inspiradoras na terra, essas orcas inteligentes e poderosas impressionaram o público com sua força, agilidade e comportamento complexo. Os shows de orcas rapidamente se tornaram a maior atração do parque, atraindo multidões que se maravilhavam com o tamanho imenso dos animais e suas acrobacias de tirar o fôlego. As enormes criaturas saltavam para o ar, com suas caudas batendo com tanta força que as primeiras fileiras ficavam encharcadas com o jato dramático de água. No início dos anos 200, o Loro Park havia se tornado um destino imperdível para os buscadores de emoções e entusiastas de animais. Os shows de orcas não eram apenas sobre exibir o poder bruto, mas também destacavam o vínculo extraordinário entre os treinadores e essas magníficas criaturas. Porém, sob a superfície da beleza e da maravilha, algo mais sombrio estava silenciosamente se desenrolando. As orcas, que antes eram um símbolo do sucesso do parque, começaram a apresentar sinais preocupantes, preparando o cenário para uma tragédia que ninguém poderia ter previsto. O lado sombrio por trás do show, sob a superfície cintilante do oceano das orcas, uma verdade muito mais escura e complexa estava à espreita. Toa, uma orca macho de 6 anos, era uma das maiores estrelas do parque. Pesando mais de 15 mil quilos, sua forma massiva era uma força com a qual se devia contar, e os visitantes não podiam deixar de ser atraídos por sua presença poderosa. Mas, para os treinadores que trabalhavam ao lado dele, Toa era mais do que apenas uma atração, ele era um enigma. Treinadores como Claudia Finn haviam passado anos entendendo Toa, aprendendo a reconhecer as menores mudanças em seu comportamento, o movimento de sua cauda, o inclinar de sua enorme cabeça. Todos esses eram sinais, pistas que diziam a Cláudia como ele estava se sentindo. Era um vínculo que levava tempo e paciência, construído com base na confiança. Mas orcas são animais selvagens, imprevisíveis e regidos por seus instintos. Suas emoções podem mudar como a maré, rapidamente e sem aviso. Embora Toa tivesse mostrado momentos de agressão antes, eles eram breves e não pareciam perigosos. Mas isso não significava que não pudesse acontecer. Ninguém jamais imaginou o quão rápido tudo poderia mudar.
como as águas calmas do Oceano das Orcas poderiam se transformar em uma tempestade perigosa e ameaçadora à vida. O passado conturbado de Toa. A vida inicial de Toa foi marcada por distúrbios. Apenas meses após seu nascimento, ele foi separado de sua mãe, Tima, devido à sua crescente agressão. Esse comportamento agressivo já havia sido uma preocupação com seus bezerros anteriores. Acreditava-se que a agressão de Tima fosse resultado de uma experiência traumática em seu passado, quando ela presenciou sua própria mãe, Guddan, tentando afogar seu bezerro deficiente. Após a separação, Toa foi criado por Kina, uma orca fêmea mais experiente. Toa frequentemente era emparelhado com seu meio-irmão, Tuar, e seu vínculo se tornou uma das poucas constantes em sua vida turbulenta. Em 2004, Toa e Tuar foram transferidos para o SeaWorld de San Antonio, onde se juntaram a um novo grupo de orcas. O tempo de Toa no SeaWorld, seguido por sua estadia posterior no Loro Park, pareceu apenas intensificar os desafios que ele enfrentava. Ele frequentemente suportava agressões de seus pares, deixando marcas visíveis de diversas confrontações. Apesar desses desafios, Toa cresceu e se tornou uma orca poderosa e imprevisível. Seu passado complexo e a agressão que ele havia experimentado provavelmente contribuíram para a agressão que ele eventualmente direcionaria aos seus treinadores, incluindo Cláudia V. O vínculo que eles compartilhavam seria logo testado de uma maneira que ninguém poderia ter imaginado. Cláudia Vinto, uma treinadora dedicada. Cláudia Vinto, uma bióloga marinha de 29 anos, natural de Winheim, Alemanha, era uma das treinadoras mais dedicadas de Toa. Para ela, trabalhar com orcas não era apenas um emprego, era uma paixão. Desde o momento em que entrou na água com essas criaturas majestosas, ela soube que essa era sua vocação. Como a única treinadora feminina de orcas da Europa, Cláudia passou anos construindo um vínculo inquebrável com os incríveis animais do Loro Park, conectando-se com eles de maneiras que poucos poderiam imaginar. Mas hoje, algo no ar parecia diferente. Havia uma tensão sutil que Cláudia não conseguia afastar, uma sensação instintiva de que as coisas não estavam como pareciam. Ela não conseguia explicar, mas sabia que algo estava prestes a mudar. A calma silenciosa antes da tempestade. Uma sessão normal se torna perigosa. Era para ser apenas mais uma sessão de treino, uma rotina simples. Cláudia estava na borda da piscina, esperando que Takoa desse o sinal. Sua forma massiva cortou a água, suas nadadeiras dorsais cortando a superfície, enquanto se aproximava dela calmamente, aparentemente tranquilizando-a de que tudo estava normal. A sessão estava simples. Takoa deveria tocar os pés de Cláudia com seu focinho enquanto nadavam juntos, um exercício típico para destacar a sincronização entre eles. Mas algo estava errado. A graça habitual de Takoa foi substituída por uma força desconcertante. O primeiro ataque. Antes que Cláudia pudesse reagir, o focinho de Takoa colidiu com seu peito, tirando o ar de seus pulmões. O impacto foi repentino e seu corpo foi lançado contra a água, a força reverberando através de seus ossos enquanto ela lutava para recuperar o fôlego. Takoa avançou novamente. Dessa vez, o peso total de seu corpo a atingiu, fazendo com que ela girasse sob a superfície. Os braços de Cláudia se debatiam enquanto ela tentava se estabilizar, mas a água ao seu redor agora era um borrão de profundezas frias e implacáveis, os efeitos persistentes do ataque de Takoa. O impacto mental do ataque permaneceria com Cláudia muito depois que os hematomas desaparecessem. De volta ao Loro Park, a gravidade da situação começou a cair. Takoa sempre foi um animal poderoso, mas ninguém esperava que ele atacasse com tanta violência. Seus comportamentos passados foram considerados peculiaridades, não ameaças. Mas agora os treinadores entenderam os riscos de forma mais pessoal. A gestão do parque decidiu rapidamente suspender os treinos na água com Takoa por tempo indeterminado. Embora tenha sido uma decisão tomada às pressas, ela marcou um reconhecimento doloroso dos riscos envolvidos em trabalhar com orcas. Para Cláudia, a recuperação foi lenta e as cicatrizes do ataque permaneceram. Mudanças no Loro Park. O parque em si enfrentou mudanças irreversíveis. Os treinadores não entravam mais na água com Takoa, e os shows, antes emocionantes, agora adquiriam um tom sombrio.
O ataque levou a um crescente questionamento sobre a ética de manter orcas em cativeiro. A ação violenta de Takoa serviu como um lembrete nítido da natureza imprevisível até dos animais selvagens mais treinados, desafiando a ilusão de controle sobre criaturas com um poder tão imenso. A história de Cláudia chocou o mundo, mas as verdadeiras vítimas eram as próprias orcas, forçadas a viver vidas de cativeiro que nunca escolheram. Enquanto os treinadores entravam voluntariamente nesse mundo, as orcas eram confinadas, seus instintos naturais suprimidos. Número 4. A trágica história de Kandu. Nossa história agora se volta para Kandu, uma orca cuja vida trágica lança luz sobre as dolorosas consequências do cativeiro. A jornada de Kandu começou nas águas selvagens da Islândia em 1977, quando ela era apenas uma jovem bezerra. Sua captura foi brutal, como muitas outras. Ela foi arrancada de sua família, uma experiência que a assombraria pelo resto de sua vida. As orcas são conhecidas por seus laços familiares estreitos, e separar uma bezerra de seu grupo é um ato de crueldade inimaginável. Uma equipe de especialistas rastreou Kandu usando vigilância aérea enquanto o barco cercava as orcas. Elas foram gradualmente conduzidas para um espaço menor. Redes foram lançadas e, com uma força aterrorizante, Kandu foi arrancada de sua família e aprisionada. Acorrentada em uma rede, foi transportada de barco para um futuro desconhecido, forçada a um mundo distante da liberdade do oceano aberto. Kandu recebeu esse nome em honra à importância cultural das orcas para as comunidades indígenas da região de Salish. Sua nova vida começou no Marine World Africa USA, na Califórnia, antes de ser transferida novamente para Six Flags Over Georgia e Ontario Place Marine, em Toronto. Durante esse período, orcas como Kandu eram trocadas entre os parques, parte de uma transação comercial fria. Eventualmente, Kandu chegou ao SeaWorld de San Diego, onde foi transformada em uma estrela. Mas por trás das deslumbrantes apresentações, o verdadeiro custo da cativeiro pesava fortemente sobre sua vida. Em cativeiro, lutava contra dificuldades subterrâneas. Para o público, as apresentações de Kandu eram o auge do comportamento das orcas, mostrando sua inteligência, força e beleza, mas por baixo da superfície, sua vida em cativeiro estava repleta de imensos desafios. Orcas em cativeiro, como Kandu, frequentemente exibiam comportamentos erráticos, um resultado direto do confinamento e de cercados artificiais que não podiam replicar o vasto oceano que elas deveriam habitar. Kandu tinha uma forte ligação com seus treinadores. Ela aprendia rapidamente truques e seu corpo era ágil e gracioso enquanto executava impressionantes saltos, giros e movimentos sincronizados com as outras orcas. No entanto, essa ligação mascarava uma crescente inquietação dentro dela. Os espaços apertados, a falta de liberdade e a perda da família estavam cobrando seu preço. A tragédia de seus filhotes. O sofrimento de Kandu se tornou particularmente evidente após o nascimento de seu primeiro filhote em 1986. O filhote, chamado Winston, nasceu morto, uma perda que pesou profundamente sobre Kandu. Embora continuasse a se apresentar, ela estava visivelmente perturbada e seu comportamento se tornou mais imprevisível. Um ano depois, Kandu deu à luz outro filhote, uma fêmea chamada Orchid. A ligação entre mãe e filha foi imediata, mas a tensão começou a crescer com as outras orcas, especialmente com Corky. Os instintos protetores de Kandu em relação a Orchid eram aguçados e ela se tornou mais territorial. Quando a apresentação ocorreu em 21 de agosto, a agressão de Kandu havia atingido seu ponto de ebulição. O show era para apresentar Kandu e Corky em uma performance sincronizada, mas enquanto o público assistia, o comportamento de Kandu começou a se tornar errático. Agitada pela proximidade de Corky com Orchid, Kandu começou a demonstrar sinais de domínio. Na natureza, as orcas estabelecem seu lugar no grupo através de complexas interações sociais, mas em cativeiro, o espaço confinado levou os instintos naturais de Kandu ao limite. A performance, que deveria mostrar a beleza das orcas, se transformou em uma perturbadora exibição de agressão. O trágico erro. Kandu tentou afirmar sua dominância sobre Corky através de um comportamento conhecido como hacking. O raking é uma tática que as orcas usam na natureza para estabelecer autoridade
envolvendo um ato violento de arranhar outra orca com os dentes. No entanto, Kandu calculou mal. Cork era maior, mais pesada e mais experiente. Kandu avançou, mas tragicamente errou o alvo, colidindo com a parede de concreto do cercado. A piscina com tremenda força. O som do impacto ecoou pela arena e o público ficou em silêncio. A mandíbula superior de Kandu foi fraturada e uma artéria foi cortada. O sangue começou a jorrar de seu buraco. Uma visão horrível para os espectadores. Nas consequências e no pânico que se seguiu, a equipe do SeaWorld correu para retirar as orcas do palco, o público foi conduzido para fora do estádio, enquanto Kandu era levada para a piscina dos bastidores, acompanhada de sua cria, Orchid. Apesar da resposta imediata, os ferimentos de Candido eram fatais. A perda de sangue foi imensa e, após 45 minutos de luta, ela sucumbiu aos seus ferimentos. Em seus últimos momentos, Candido permaneceu ao lado de Orchid. Seu laço maternal permaneceu inquebrável, mesmo quando sua força se dissipava. Ela ficou perto de sua filha, como se estivesse oferecendo conforto e proteção pela última vez. A vida de Candido foi tragicamente interrompida no mesmo lugar que um dia foi seu palco, deixando para trás um legado tocante de amor e perda. Sua morte marcou um momento crucial na história do SeaWorld e do entretenimento com animais. Levantou questões que permaneceriam sem resposta por anos. A morte de Kand. Foi apenas um trágico acidente ou foi uma consequência inevitável da cativeiro? Cresceram as preocupações com o comportamento de Kand. E, após o incidente, foi revelado que ela havia exibido comportamentos agressivos em várias ocasiões anteriores. Ela havia atacado treinadores e demonstrado hostilidade para com outras orcas, comportamentos não típicos das orcas na natureza. Em 4 de março de 1987, Candido foi filmada colidindo com um treinador e arrastando-o para o fundo da piscina. Este incidente destacou as crescentes preocupações sobre seu comportamento. Nos anos seguintes à morte de Candido, o SeaWorld continuou com as apresentações de orcas, mas as questões levantadas pela sua trágica história permaneceram sem resposta. À medida que a poeira assenta e as memórias desses eventos trágicos persistem, uma pergunta permanece: podemos realmente entender os perigos de trabalhar com criaturas tão poderosas? As vidas perdidas e as lições aprendidas com esses momentos angustiosos servem como um lembrete da natureza imprevisível da vida selvagem. Vínculo entre seres humanos e orcas, que antes se pensava inquebrável, foi para sempre alterado. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela e eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!